Olha, mesmo com ponto facultativo em função do feriado, o Hemocentro Regional de Pelotas irá atender normalmente hoje, sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Amanhã, que é o primeiro sábado do mês, também terá atendimento. O objetivo do Hemopel é estar preparado para atender as necessidades de sangue agora no período do Carnaval. Ainda em parceria com o Hospital Universitário, o Hemocentro de Pelotas vai realizar 2 coletas de sangue com a unidade móvel. Será nos dias 15 e 16 de fevereiro. Provavelmente vai ser lá em frente ao pronto-socorro e também no calçadão de Pelotas. Então, se você quiser saber aí quais são os requisitos para doar sangue, visite o site www.hemocentro.rs.gov.br. Você também pode ir direto ao Hemopel, que fica ali no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, o número é o 4569, fica ali pertinho do Colégio Municipal Pelotense. Agora a gente abre espaço para o nosso telespectador, você já sabe, é o Fala Povo. Olha, o Fala Povo de hoje é sobre um entulho que nos últimos dias vem sendo deixado aí em vários locais no centro de Pelotas. A situação chamou a atenção de uma telespectadora, confira. Meu nome é Daniele, eu sou fisioterapeuta e aqui é o meu consultório. E há várias semanas que eu não sei de onde estão sendo colocados entulhos aqui na frente. E isso tem prejudicado bastante, porque os clientes chegam para estacionar e até mesmo para entrarem no local. E isso tem atrapalhado bastante e tem me incomodado muito. Já fizemos uma reclamação, mas fazem pouquinhos dias, ainda não obtivemos resultado com relação a isso. Não sei se não deu tempo ainda deles comparecerem no local ou se realmente eles não vão vir. Isso acaba prejudicando até os pedestres que estão passando na calçada, né? Com certeza, fica aí então o alerta da nossa telespectadora, se você ver aí qualquer tipo de ação, assim como ela acabou de mostrar aí, alguém largando lixo ou depositando entulhos, denuncie, fale, ligue aí para os órgãos competentes. Agora é hora das informações de polícia com ele, João Luiz Fickel. Já está aqui do meu lado João Luiz Fickel, hoje para as informações policiais, ele que está de camisa amarela, de gravata amarela, acredito eu que seja em homenagem ao Pelotas, que ganhou ontem de noite, João. É ou não? Também não deixa de ser, né? Boa tarde, Cláudia, Tudo boa bem? tarde a todos. Os times da nossa cidade ganhando, nós nos Todo mundo sai sentimos ganhando. felizes, é claro. Né? Com certeza. Mas vamos às informações de polícia, João. Vamos, inclusive, um crime de latrocínio em Bagé que revoltou aquela comunidade. Daqui a pouquinho, Cláudia. Tá certo. Antes, porém, nesta madrugada, no corredor da hidráulica, zona rural do município de Capão do Leão, os policiais militares do 4º Batalhão faziam abordagens e depararam-se com uma motocicleta que estava estacionada à beira da estrada. Foram feitas diligências e localizado um homem que, após consulta ao sistema de dados, foi verificado que ele era foragido da justiça. Cláudio Omar Pereira, 33 anos, por furtos e assaltos, segundo os policiais da Brigada Militar. A motocicleta foi recolhida e ele apresentado na delegacia de pronto atendimento da Polícia Civil aqui em Pelotas. E uma mulher grávida de 7 meses e o filho de 3 anos morreram atropelados por volta das 8h30 da noite de ontem, no centro da cidade de Pedro Osório, zona sul do estado. Bianca Veleda dos Santos, 32 anos, tentou ainda salvar Caio dos Santos Ossanes e ambos foram atingidos por uma motocicleta com placas do município. A gestante caminhava de mãos dadas com o menino pela Avenida José Bonifácio, quando em direção à rua, o menino acabou se desvencilhando da mão da mãe e tentando atravessar. Mãe e filho foram colhidos pela motocicleta. As vítimas foram ainda encaminhadas à Santa Casa do município de Pedro Osório. Após foram transferidas aqui para Pelotas, mas não resistindo aos ferimentos, o feto também não sobreviveu. Lembrando que na mesma cidade, o ano passado, no final do ano passado, perto do Natal, também houve uma tragédia lá de uma menina que acabou também sendo colhida pelas rodas de um caminhão quando foi realizada uma festa no município de Pedro Osório. O delegado que está cuidando do caso, por enquanto, é o delegado Félix Rafaim,
Diz que o suspeito ontem se apresentou, foi ouvido, mas tem muitas pessoas da família ainda e testemunhas para ainda relatarem sobre este fato, este acidente que aconteceu em Pedro Osório. E um latrocínio abala os moradores da cidade de Bagé. 2 homens matam brutalmente uma idosa para roubar. É isso, Tanise. Boa tarde. É isso mesmo. Uma boa tarde, João. Uma boa tarde a todos. Por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, no bairro Getúlio Vargas, a idosa Coralda de Oliveira Souza, de 92 anos, foi encontrada morta por uma criança de 11 anos de idade. Assustada, ela procurou os vizinhos. Por volta das 8, os policiais militares localizaram o corpo na cozinha com um ferimento à faca na cabeça, próximo à orelha esquerda. De acordo com a Polícia Civil, não havia sinais de arrombamento. Os agentes deram falta de uma televisão, um ventilador e a quantia de R$100. Foram os vizinhos que alertaram a polícia, já que a idosa morava sozinha. A TV foi encontrada e o dinheiro provavelmente tenha sido usado para o consumo de crack, pois, de acordo com o delegado responsável pelas investigações, eles admitiram estar sob o efeito da droga no momento do crime. Cristiano Rita conta que, através do depoimento de testemunhas, foi possível confirmar a identidade dos bandidos, que foram presos na mesma tarde. Um dos acusados é Rafael Rezende, de 18 anos, que foi preso no bairro São Bernardo. O outro é Sanderson Tavares, de 21, que foi preso em Dom Pedrito pela equipe de Bagé. Eles foram indiciados por latrocínio e levados ao presídio regional da cidade. Pois é, João, um crime cruel. Além da faca, eles também utilizaram um garfo, como você pode ver nas imagens, com o qual deram vários golpes no pescoço da idosa. Nós falamos com o delegado aqui da DEFREC sobre o caso. Eles disseram no depoimento que eles bateram na porta, a vítima abriu a persiana para atendê-los. Aí, nesse momento, eles forçaram, a chave ficava por dentro da maçaneta, então eles conseguiram entrar na casa sem haver necessidade de arrombamento. Eles estão no presídio regional, as investigações prosseguem, ainda há alguns fatos que nós precisamos esclarecer e continuaremos nas investigações, ouvindo mais testemunhas, ouvindo eles novamente, fazer a perícia técnica também vai ser útil nesse caso. E ainda bem que esses homens já estão presos, João. Voltamos com vocês aí nos estúdios da TV Nativa em Pelotas. Isso mesmo, Tanise. Roubo seguido de morte, latrocínio, Cláudia. Violento crime, né? Uma senhora com 92, não dá para dizer mais nada, né? Vai se defender como uma pessoa com uma idade dessas? 30 anos, que é a pena máxima, é pouco para esse tipo de gente. Sinceramente, é pouco. É verdade. Olha Tá isso. certo, João. Lamentavelmente. Amanhã eu estou direto, lá do plantão da Civil. Mas lamentavelmente a gente encerra aqui o bloco, né? O Ronda com a Polícia, com essas informações pesadíssimas, né? Obrigada pelas tuas informações. Obrigado. A gente te espera amanhã, então. Olha, é um caso urgente de saúde aqui na zona sul do estado e que não pode ser resolvido nem em Pelotas, nem em Rio Grande e nem no Capão do Leão, devido à falta de estrutura na saúde desses municípios. Acompanhe. Dor de cabeça e tontura são sintomas comuns para a Vânia, de 24 anos. Desde pequena, a dona de casa não enxerga direito. Ela, o marido e a filha de 7 anos descobriram em 2009 o motivo de tanto sofrimento, um tumor do lado esquerdo do cérebro. A doutora lá, o médico, aliás, pegou e falou para mim que a veia dela tinha dilatado demais a ponto de encostar na veia artéria, colou uma na outra e estava passando sangue de uma veia para outra. O doutor falou na frente dela aqui no PS que o momento que a veia arrebentasse, ela não tinha volta, ela morria. O doutor falou na frente dela para ela. Aqui na Zona Sul, ela não conseguiu o atendimento apropriado. Depois de passar por consultórios médicos em Capão do Leão, Pelotas e Rio Grande, foi encaminhada para Porto Alegre. Na capital, até hoje, o caso também não foi resolvido. Eles me disseram que eu ia ter que fazer a cirurgia. No domingo, eles me disseram que eu não podia mais fazer a cirurgia, senão paralisava o lado esquerdo e eu parava de falar. Ele disse que ia mandar o radioterapeuta lá conversar comigo. Chegando o radioterapeuta, ele me disse o quê? Que eu não podia fazer a radioterapia. Sim, a radiocirurgia que só tinha no Clínicas em Porto Alegre. Só que nisso eu tinha que voltar para o Capão do Leão para pedir uma autorização para poder fazer a radiocirurgia. Na última visita a Porto Alegre, ainda essa semana, Vânia voltou novamente sem respostas. A cirurgia, tão urgente e esperada, pode demorar no mínimo mais 2 meses. Eles me disseram que eu fazia radiocirurgia. Chegando lá, eles já descartaram que iam conversar entre os médicos. Me deixaram na dúvida, como eu sempre tô. Tô esperando alguém me dar, nem que seja uma resposta certa do que eu vou ter que fazer.
Agora mesmo volta às aulas, eu não tenho como levar minha filha na escola. É um exemplo do quanto a saúde pública aqui na Zona Sul do estado ainda fica muito a desejar, né? Tem muito que se fazer pela saúde aqui na Zona Sul do estado. Olha, hoje pela manhã entramos em contato com a assessoria de comunicação do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Até o fechamento desta edição, os responsáveis ainda não tinham localizado a equipe médica que está à frente do caso da Vânia, essa moça que a gente mostrou aí na reportagem. Por isso, na edição de amanhã do Nativa 12 Horas, nós trazemos o parecer do hospital em relação a este caso. A gente vai para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, você fica com as temperaturas para esta sexta-feira. Não saia daí.